Salve noturnos! Sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Toda família tem uma história, um segredo. Não conheço nenhuma que não tenha. O segredo da minha família tem a ver com o meu avô, Sebastião Neves, um pernambucano arretado que sempre foi o chefe supremo de toda a família. Meu avô era um homem grande, forte, de pele muito clara, olhos azuis. Apesar de muito grande e forte, tinha uma voz meiga, doce. Era muito respeitado por todos. Graças ao meu avô, toda a família que veio depois dele tiveram a sorte de não precisar se importar com dinheiro. Segundo meu avô, que construiu fortuna com terras aqui no sul, até os 12 anos de idade, ele era muito pobre, muito mesmo. Ele vivia somente com sua mãe, em uma pequena cabana feita por eles, no meio do mato. Ele nunca falava da mãe. O pouco que falava dela era sempre para dizer que ela era uma mulher muito estranha, que sumia no meio da noite, em alguns momentos, deixando ele, mesmo sendo muito pequeno, sozinho. Sua mãe era uma cigana e despertava muito medo nas pessoas, apesar de ser muito bonita. Vô Tião conta que não compreendia o porquê das pessoas terem tanto medo dela. Bom, como disse, até os 12 anos, eles eram pobres e eram somente eles. Então, um dia, uma semana antes do meu avô fazer 13 anos, mais uma vez sua mãe sumiu no meio da noite. Ele estava dormindo na tal cabana, no meio do mato, quando começou a ouvir vozes e luzes, como se fossem lanternas de um carro. Ele acordou e foi ver o que era, quando ouviu uma voz que disse: "Aqui, achei o menino." Então meu avô percebeu que tinham muitos homens de carros, todos com armas e lanternas. Ele se assustou e tentou fugir, mas foi logo agarrado pelos homens que pediram para ele ter calma, que não iria acontecer nada com ele. Os homens pegaram meu avô e colocaram a contragosto no carro. Ele estava muito assustado, chorava e perguntava da mãe. Então o homem lhe disse: "Ela vai ficar bem, menino. Melhor sem você. Algumas criaturas devem ficar sozinhas." Meu avô não entendeu nada. Criatura? Do que ele estava falando? Então ele perguntou para onde o estavam levando e o homem disse: "Para junto do seu pai." E não falou mais nada. Meu avô conta que aquele foi o pior momento da sua vida. Ele não estava entendendo nada. Sua mãe nunca falou nada de seu pai. Ele sequer achava que tinha um. E por que agora seu pai o queria? E sua mãe? O que seria dela sem ele? Para onde o estavam levando? Eram muitas perguntas e o homem não respondia nenhuma. Mandou ele calar a boca e dormir, pois teria um longo caminho a seguir. Ele começou a chorar e, sem escolha, acabou dormindo. Acordou em frente a uma linda casa, na verdade, uma mansão. O homem mandou ele descer do carro e entrar. Ele obedeceu
e entrou. Na sala tinha um homem esperando por ele. Um homem alto, claro, olhos azuis. Esse homem o abraçou com carinho. Era seu pai. Meu avô conta essa história somente até aqui. Ele não gostava muito de falar dos pais e nem do seu passado. As histórias que sabíamos sobre eles eram contadas por algum empregado ou amigos da família. E segundo eles, meu avô era um lobisomem. Recebeu essa maldição da sua mãe. Por isso, até os 12 anos, morou com ela no meio do mato. Ela também era. Bom, isso era o que todos falavam. Eu nunca liguei para esses boatos. Meu avô, apesar de muito sério, era muito bondoso, carinhoso. Nunca me negou nada, nem a mim e nem a ninguém. Conforme fui crescendo, fui desconfiando que esse boato poderia ser verdade. Muitas coisas estranhas aconteciam por aqui. Meu avô, assim como meu pai e minha mãe, sumiam por diversas vezes. Quando perguntava para Alzira, minha babá, ela calmamente me dizia que eles estavam na mata, se encontrando. Sim, era exatamente assim que ela respondia. Eles estão na mata, se encontrando. Alzira, assim como minha mãe, era cigana, da mesma linhagem do meu pai e da mãe dele. Conforme fui crescendo e acreditando nesses comentários, ficava cada vez mais preocupada. E se, assim como eles, um dia chegaria a minha vez também de ir para o mato me encontrar? Só que até os meus 16 anos nunca aconteceu nada. E um dia, sem querer, entendi o porquê. E é agora que começa a minha participação nessa história. Quando estava para completar 16 anos, ouvi uma conversa entre minha mãe e Alzira. Minha mãe comentava com minha babá o quanto ela estava aliviada de eu não ser filha biológica dela. Alzira então disse: verdade? Nossa, já pensou? A essas horas eu já estaria de cabelo em pé, tendo que acompanhar Maiara para o mato, assim como fazia com você e minha mãe fazia com sua mãe. A melhor coisa que você fez foi não ter tido filhos biológicos. Pois é, foi dessa maneira que descobri que era adotada. E juntando os fatos, no mesmo momento, descobri que todos aqueles boatos sobre minha família eram verdadeiros. Nunca questionei meus pais. Afinal, eles sempre me amaram e fizeram tudo por mim. Eu os amo e isso basta. Mas quanto ao meu avô, tive uma grande decepção em relação a ele. Quando descobri que tudo o que pensava sobre ele ser um homem bom, um benfeitor, era tudo mentira. Minha família tinha uma fazenda no interior do Ceará. Eu e meus pais íamos muito para lá. Nosso caseiro, o senhor Jonas, era um amor de pessoa. Ele era casado com Dona Ione e tinha 7 filhos, entre 8 e 21 anos. Jaqueline era sua filha mais velha. Ela ajudava tanto a mãe nos afazeres da casa, quanto ao pai na roça. Ela era um amor de pessoa, meiga, honesta. Me lembro que toda vez que ia para lá, quando era pequena, ela fazia torta de maçã para mim, e era a melhor que já comi em toda a minha vida. Um dia recebemos a notícia que infelizmente ela tinha sido encontrada sem vida e pelo estado do corpo foi atacada por algum bicho de grande porte, talvez uma onça. Me lembro de ficar muito triste, pois gostava muito dela. Não me esqueço do seu funeral, da dor dos pais e da indiferença dos meus pais
e meu avô. Na época eu era criança, mas lembro que fiquei muito incomodada com um leve sorriso debochado que não saía dos lábios do meu avô. Me lembro de ouvir José Carlos, um dos irmãos de Jaqueline, dizer baixo para a mãe: "Tenho certeza que foi esse maldito, mãe, esse demônio em forma de velho." Ele falou isso olhando para o meu avô, que não tirava aquele meio sorriso debochado dos lábios. Naquela época eu não entendi direito a força daquelas palavras e nem liguei muito. Uma semana depois, foi a vez de José Carlos ser encontrado, também sem vida, nas mesmas condições da irmã. E ao contrário do que aconteceu no velório de Jaqueline, no de José Carlos, a mãe dele não deixou nem meus pais e nem meu avô participar. 2 dias depois, toda a família estava morta, incluindo as crianças. Eu era nessa época criança, mas nunca esqueço a tristeza que senti. Ao contrário de meus pais e meu avô, que colocou outro no lugar do seu Jonas, e vida que segue. Durante minha infância, vi muita gente perder a vida de forma bem parecida, e conforme fui crescendo, fui percebendo que não era normal tantas pessoas do meu ciclo social perderem a vida da mesma maneira. Como disse, meu avô era um homem muito generoso. Ele sempre ajudava a família de quem perdia a vida. Todos gostavam e confiavam nele. Quando ele faleceu, eu estava com 12 anos e foi nesse dia, no seu velório, que descobri realmente quem era meu avô. Mais uma vez, ouvi uma conversa entre minha mãe e Alzira. Elas falavam das mortes causadas pelo meu avô, inclusive a da família do seu Jonas. Fui até o caixão e fiquei olhando para ele e pensando na sorte que eu tinha de ser adotada e não ter aquele sangue tão ruim. Meu avô e meus pais caçam por prazer, assim como a mãe do meu avô, minha bisa. Sei que poderia dar mais detalhes ou ser menos evasiva nas minhas palavras, mas estou falando da minha família e do meu povo. Tenho muito orgulho de ser cigana e, apesar de tudo, amo meus pais. Quando completei 18 anos, fui morar na Inglaterra. Antes de viajar, meus pais, acompanhados por Alzira, me contaram o segredo da minha família. Hoje, 10 anos depois, voltei para o Brasil, acompanhada do meu marido, que é inglês, e de meus 2 filhos. Eu e meu marido assumimos os negócios da família e meus filhos amam ir para a fazenda, ficar com os avós e a Alzira. Meu marido sabe do segredo da minha família e meus filhos são apaixonados pela lenda do lobisomem. Antes de virem para o Brasil, nem sabiam o que era isso. Bastou passar uma semana na fazenda com os meus pais que se apaixonaram. Para eles, é só uma lenda romântica, mas sei da dificuldade que é para quem convive com isso na pele. Meus filhos também se apaixonaram pelo povo cigano. Meus pais sempre acomodam algumas caravanas na fazenda e quando isso acontece, eles logo pedem para ir para a fazenda ficar com eles. Eu deixo, afinal sou cigana com muito orgulho. Um dia, quando eles tiverem idade, farei a mesma coisa que meus pais fizeram. Vou contar o segredo da minha família e a maldição terrível que eles carregam. Meus pais foram muito sábios em não querer ter filhos biológicos. Eles amam os netos e, quanto a mim,
Sigo achando que nem todo mundo é completamente mau ou bom. Todos temos dentro de nós uma fera adormecida, pronta para acordar ou não. Talvez passamos a vida inteira sem despertá-la. Ou talvez, assim como meu avô, ela nunca dorme. Optchá para todos vocês. Gratidão pela paciência de ouvirem meu relato. Tudo que contei aqui é a mais pura verdade. Toda família tem um segredo. O da minha é esse. Não os condeno. Aceito e respeito. Cada um é o que é. Desculpe mais uma vez por não dar tanto detalhes, porque apesar dos meus pais tomarem a sábia decisão de não terem filhos biológicos, ainda tenho primos e tios ciganos espalhados por aí. Todos levam dentro de si uma fera que, assim como a do meu avô e da minha bisa, não dorme nunca. Gratidão. Beijos de luz. Tchau, noturnos.